Caro católico, você conhece a doutrina da Igreja sobre os pecados que não possuem salvação? Santo Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as inúmeras evidências bíblicas sobre sua obra e natureza. É se agarrar a conceitos pré-estabelecidos desprezando a luz que emana do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara sobre o pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as abundantes evidências que temos à nossa disposição. Só blasfema contra o Espírito Santo quem resiste contra o poder de Deus revelado em suas palavras e obras e os atribui ao inimigo. A condenação é esta: e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as obras deles eram más. João 3:19. O pontificado do Papa São Pio X de 1903 a 1914, em seu Catecismo Maior, ensinou que são 6 os pecados contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo consiste na rejeição da graça de Deus, é a recusa da salvação. Implica numa rejeição completa à ação, ao convite e à advertência do Espírito Santo. E quais são esses pecados? Primeiro, a desespero da salvação. Segundo, a presunção de salvação sem merecimento. Terceiro, a negar a verdade conhecida. Quarto, a inveja da graça fraterna. Quinto, a obstinação no pecado. Sexto, a impenitência final. Os pecados contra o Espírito Santo são 6, e chamam-se estes pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo, porque se cometem por pura malícia, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X. Primeiro, há desespero de salvação. Ocorre quando a pessoa já pecou tanto que entra em desespero achando que não há mais salvação para ela. Fica convencida de que não há mais solução e que seu destino é o inferno. Nota-se que neste caso a pessoa não se confessa porque acredita que não adianta, e que está definitivamente condenada. Segundo, a presunção de salvação sem merecimento. Ocorre quando a pessoa se acha muito virtuosa que pensa que já está no céu e por isso, por mais que possa ter feito algum pecado, Deus lhe perdoará. Implica num sentimento de orgulho achando de que está salva pelo que já fez na vida. Note-se que neste caso a pessoa não se confessa porque acha desnecessário, acredita que já está salva. Terceiro, a negar a verdade conhecida como tal. Ocorre quando a pessoa se julga dona da verdade e por isso não aceita as verdades da fé por puro orgulho. Note-se que neste caso a pessoa não se confessa porque acha que está certa e que não há nada a se confessar. Nem considera o pecado de duvidar das verdades da fé, ou mesmo negar as verdades da fé. A pessoa acha que está certa e que essa certeza é absoluta. Considera que sabe mais do que a própria Igreja e com isso nega que o Espírito Santo auxilia o sagrado magistério da Igreja. Quarto, a inveja da graça fraterna. Ocorre quando a pessoa tem inveja da graça que Deus dá a outrem. O invejoso irrita-se porque o seu próximo conseguiu algo de bom e por isso revolta-se contra Deus. É o caso de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Note-se que neste caso a pessoa não se confessa porque está revoltada contra Deus e não há arrependimento em seu coração. Quinto, a obstinação no pecado. É quem peça não por fraqueza, mas por malícia. Peça não porque simplesmente teve tentação, mas porque ama pecar. Ora, se ama pecar, não se confessa, porque quer continuar no pecado. Sexto, a impenitência final. Não é difícil de entender este pecado, pois uma pessoa que vem pecando a vida inteira,
no final de sua existência continua sendo impenitente e não arrependido de tudo que fez de mal. É a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo estando no fim da vida e sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. Esta não se confessa porque rejeita Deus até nesta hora extrema. Atenção! Deus não condena ninguém. Ao contrário, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. No entanto, Deus não criou os seres humanos como irracionais, mas os criou à sua imagem e semelhança, que quer dizer, nos deu inteligência, para separar o bem do mal, liberdade, para escolher o bem ou o mal, e vontade, para vivenciar o bem ou o mal. A escolha é nossa, é de cada um. Assim, vivemos a nossa vida direcionados pelos três pilares da imagem e semelhança de Deus: inteligência, liberdade e vontade, para que assim decidamos o que queremos trilhar. No fim da vida terrena, a morte confirmará a nossa decisão, dando-nos aquilo que escolhemos. Por isso, a conclusão torna-se óbvia: só está no inferno aqueles que realmente querem estar lá, aqueles que não querem a presença de Deus que ilumina suas imundícies. Que possamos meditar nisso todos os dias da nossa vida, meus irmãos, e que possamos fazer bem as nossas escolhas e estilo de vida. E lembremos sempre das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curta, comente e se inscreva no canal.